TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber em sua casa. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. E hoje o dia amanheceu sem chuva agora pela manhã, mas podemos ter episódios de chuva à tarde. Vamos às notícias desta quarta-feira, dia 12 de janeiro. Divinópolis vive a torturante espera pela inundação. Suspeita de aplicar golpe de 600 mil é presa em Belo Horizonte. Abono salarial de 2020 vai ser pago de 8 de fevereiro a 31 de março. Compartilhamento de contas da Netflix pode acabar. Número de empresas abertas no estado do Rio bate recorde em 2021. Queijo produzido em Teresópolis entra na lista dos melhores do Brasil. Obras no Palácio de Cristal em Petrópolis devem ser concluídas até a Baumfest, a tradicional festa do colono alemão. Agora, no Correio da Manhã na TV. E vamos começar a nossa edição falando do nosso jornal Correio da Manhã, dando uma olhada na primeira página dos destaques. Exatamente, aí na manchete, escolas de todos os grupos precisarão de apoio com adiamento do carnaval. São aí os editoriais da página 2. E ainda tem mais, Queiroga diz que Brasil será líder na vacinação infantil. É o destaque aí de centro de página aí. Outro destaque, STF volta a autorizar trabalho remoto. Seguindo aqui, inflação fica em 10,6%, a maior desde 2015. É o destaque da página de economia. Outro destaque, 3 milhões de infectados por Covid no mundo em 24 horas. E ainda o artigo de Cravo Albim, desfile no Sambódromo, sim ou não? Outro destaque, ISP registra queda de roubos de rua no Réveillon de 2022. Estão aí os destaques, então, da primeira página do jornal Correio da Manhã. É isso aí. Seguimos agora para a nossa página de opinião. Vamos dar uma olhada lá. E se você quiser dar uma olhada no nosso jornal, né? Ver na as íntegra. Isso, na íntegra. É só acessar o nosso site aí, ó, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos à página 2 agora. Editorial Omicron e a conta das festas de fim de ano. Isso, a confiança da passagem do ano novo evaporou. O Natal e o Réveillon foram datas em que todos não tiveram medo de ser feliz e de se confraternizar. Copacabana esteve lotada e teve fogos. Salões lotados e o mundo, especialmente o Rio, demonstravam que o coronavírus não mais assustava. O resultado da quebra de protocolos e de cuidados foi imediata. Explosão de infectados. Todos estavam vacinados, portanto, comprovantes da segunda ou terceira dose, insuficiente para deter a reinfecção. A vacinação reduziu a taxa de óbitos, amenizou o efeito da nova variante, mas a Organização Mundial de Saúde, OMS, alerta sobre os efeitos colaterais da Omicron. Enfrentamos uma doença ainda desconhecida e com ferramentas ainda não testadas ao extremo. Os gestores públicos precisam agir, mesmo em ano eleitoral, com mão dura. Se os leitos de UTIs não estão lotados, a porta de entrada do serviço público está colapsada. Explodiu nas redes públicas e privadas a procura por consultas e exames. A fila de espera em São Paulo e no Rio, nos hospitais mais sofisticados, chegavam a 7 horas. Teve unidade de emergência particular que chegou a atender em um só dia mais de 700 pessoas. Recorde absoluto. Nem no ponto mais alto da pandemia isso teria ocorrido.
Outro ponto de aglomeração são os locais de testagem, filas intermináveis. Você pode chegar sem o vírus e sair contaminado. O efeito tem sido nefasto para as empresas. O primeiro sinal visível foi o cancelamento de voo das companhias aéreas por falta de pessoal. E continua, o mesmo tem ocorrido com lojas, hotéis, restaurantes e até jornais. Em 2 semanas, o mundo voltou a ficar de cabeça para baixo. Chega a ser ridículo que exista uma discussão aberta sobre a realização ou não dos desfiles de carnaval. A explosão da contaminação é global. A OMS fez o alerta, abre aspas, o rápido aumento dos casos levará a um aumento das hospitalizações, que pode representar uma grande demanda para os sistemas de saúde e levar a uma morbidade significativa, particularmente em populações vulneráveis, fecha aspas. Todo o esforço de 2020 e 2021 foi para evitar a sobrecarga do sistema de saúde e ele está ocorrendo agora na sua parte mais vulnerável, a entrada que, além da Covid, atende também outras doenças. A Bahia já cancelou o carnaval e o exemplo será seguido por outros destinos. O que falta para os governantes tomarem uma decisão? O que ocorreu no pós-Réveillon de Copa, quando todos sabiam que a Ômicron já estava por aí, foi um ato coletivo de histeria e negacionismo. Prevaleceu a vontade de ser feliz e comemorar. Tente ir a um posto de saúde ou à emergência de um hospital, mesmo privado, e verá que a conta das festas de fim de ano chegou. Apesar desse colapso, ainda tem gestor público tentando salvar um carnaval. Tá aí, então, o nosso primeiro editorial, né? Falando sobre as festas de fim de ano e a conta que chegou, né? Exatamente. Vamos ao segundo editorial, tá lá falando também um pouco sobre carnaval, né? Exatamente, socorro para as escolas de samba de todos os grupos. Não há dúvidas sobre a necessidade de se transferir ou cancelar o desfile de carnaval. Também não há dúvidas sobre a necessidade do governo do estado e da prefeitura do Rio socorrerem as escolas de samba. Não apenas as do grupo especial, como também as do grupo de acesso e da Intendente Magalhães. Sem carnaval não há receita e estas escolas não aguentam um segundo ano sem desfiles. Sua principal fonte de renda. Elas são instituições da vida carioca e o socorro é necessário. Não podem ficar sem o apoio oficial e até de grandes empresas. O imaginário carioca no exterior deve-se muito às nossas escolas de samba. Nesta pandemia, no primeiro ano, o apoio foi pífio e inexistente. Existe uma atividade econômica por trás desse setor, que gera emprego e receita não apenas no carnaval, mas durante o ano todo. O patrocínio de R$1,5 milhão da Prefeitura do Rio é um paliativo. Essa é uma conta a ser paga pela sociedade como socorro, como vários outros setores tiveram o seu SOS. Devemos transferir o carnaval, mas sem matar as escolas. Então tá aí mais esse editorial falando do socorro, né, às escolas de samba de todos os grupos, porque atrás, né, da festa aí, de Momo, né, existe toda uma economia, geração de renda, geração de empregos. Bom, vamos agora à página 3, na coluna do Cláudio Magnavita, lá, coluna do Magnavita, começando lá em cima, lá, ó, da paz. Ao ser apontado como um dos, entre aspas, incendiários da Alerj, Wagner Victor reagiu, abre aspas, isso é coisa de fofoqueiros que andam no palácio. Até pedi para o André só voltar depois do recesso. O que incendiou foi a entrevista. Tá aí a fala, então, do Wagner Victor. Continuamos, secretários em ação, Max Lemos. O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, o deputado Max Lemos, publicou no DO de terça-feira, dia 11, edital para a recuperação das 6 estações do teleférico do Alemão. A licitação está marcada para o dia 17 de março, no valor de 17,3 milhões de reais. Notícia boa. E ainda do lado ali, na foto ali, ó, Léo Vieira. Ah, ó, isso aí.
O secretário de Estado da Defesa do Consumidor e deputado Léo Vieira virou o xerife do Estado e comandou o blitz do PROCON em postos de combustíveis. Encontrou várias irregularidades. A operação contou com o apoio da ANP e PM. Então tá ali a foto ali do Léo Vieira comandando a operação ali em postos de gasolina. Também na coluna do Cláudio Magnavita, disputa acirrada na OAB do Rio de Janeiro. Semanas decisivas para preenchimento das vagas no TJ destinadas à OAB do Rio de Janeiro. O corpo a corpo está grande, como pôde ser visto na posse do presidente da OAB com a participação de vários candidatos. Na ordem, haverá 2 grandes eleitores, o presidente Luciano Bandeira e a sua vice Ana Basílio. Outro grande eleitor que será cortejado pelos candidatos é o presidente da Caixa de Assistência à Advocacia, Ricardo Menezes. A primeira peneira, que escolherá 18 nomes, é do Conselho da Ordem, que será empossado em fevereiro. Na sequência, o TJ reduz a lista para 9 e envia as 3 listas tríplices para o governador Cláudio Castro. O chefe do Executivo já está recebendo pressão, mas os nomes indicados precisam passar por essas 2 corridas de obstáculos. E continua. E no MP do Rio de Janeiro, quem também começa a se movimentar na questão das vagas do 5º Constitucional é o Ministério Público, que já falta a eleição de 2 listas deixadas para 2022. Até agora, não houve renúncias, nem acomodação dos nomes que foram preteridos da primeira lista. Então, aí, já o que falta é a eleição de 2 listas, né? Também aí do MP. A movimentação ali das eleições ali do MP e da OAB, né? Exatamente. Seguindo ainda na coluna do Magnavita, nome em alta. O prestígio do secretário Vinícius Fará está em alta, aliás, altíssima, com a classe empresarial. Tanto que ele é lembrado para ser vice de Cláudio Castro à reeleição, ou até para o governo em 2026. Ele será o convidado palestrante para o almoço do LIDE-RJ no próximo dia 31, no Fairmont. Foi só a Andréia Repsold disparar o convite que começou a chover pedidos de confirmação. O primeiro líder empresarial a ter uma premonição da possibilidade de Fará chegar ao governo foi José Antônio Nascimento Brito, presidente da Associação Comercial, a ASERJ, durante almoço na Firjan. Então tá aí um nome cotadíssimo aí, do queridíssimo aí, como diz ali na matéria, né? O Vinícius Fará. Seguimos. Velho camarada, o prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para hipotecar solidariedade ao presidente da LERJ, André Siciliano. Entre aspas, estamos juntos pelo Rio, foi uma das mensagens. O sonho de Dudu, depois de Siciliano, afirmou que não vai para o PSD, é ter o presidente como candidato a governador, levando junto como vice Daniel Sorrans, secretário de Saúde. Quando alguém fala do César Maia de vice, ele cruza os dedos e diz, entre aspas, é um nome imbatível. Olha só, hein? E ainda seguindo ali, ó. Vamos agora ao Pinga Fogo? Isso, ao Pinga Fogo, exatamente. Paes aposta que vice de Lula será do PSD. Eduardo Paes acredita que o vice de Lula será do PSD, com a indicação de Gilberto Kassab, que também traz um público mais conservador. Ele chegou a ser cogitado, mas o fator Caldeira, que aliás anda quentinho, ainda anda quietinho, é intransponível. Ok, continuando no Pinga Fogo, Siciliano não perde a piada. O presidente da LERJ, André Siciliano, pode perder o amigo, mas não perde a piada. Ao comentar a postagem do governador Cláudio Castro nas redes sociais sobre o aumento dos militares, escreveu: antes tarde do que mais tarde. O print viralizou na classe política. É isso aí, ainda no Pinga Fogo, biografia não autorizada de Moreira Franco conta tudo. No forno, a biografia não autorizada do ex-governador Moreira Franco
Quem viu diz que tem capítulos de ruborizar a face de Capitu. Aí então, mais um adiantamento. Ainda no Pinga Fogo, Daniel Sorrans mais franzino. Corrente de solidariedade para trazer Daniel Sorrans de volta à Bodytech, aos Ways e pré-trainings. O rapaz tem aparecido de manga de camisa na TV com os braços super finos. O cargo levou os anos de academia embora. Está ganhando eleitores pela exposição, mas perdendo membros do fã-clube. Olha só, hein? Seguindo ainda no Pinga Fogo, Felipe Pereira ainda manda no PSC. A turma do Podemos, que está indo para o PSC só para manter o comando da pasta do trabalho, está assustada ao descobrir que a diretoria do partido no Rio é comandada por Felipe Pereira, ex-deputado e filho do pastor Everaldo. Aí na foto aí. Continuamos ainda no Pinga Fogo, Carnaval dos Vacinados, está aí na sua tela. O ex-presidente da Rio Tour, Antônio Pedro Figueira de Melo, está mergulhado em salvar o carnaval e realizar o Carnaval dos Vacinados. Ele prova que o controle é rigoroso e só vai participar quem for vacinado. Entre aspas, só trabalha no sambódromo quem tem credencial e é só exigir a vacina, o mesmo para o acesso de público e das escolas, fecha aspas. Ele formatou um projeto já apresentado ao prefeito Eduardo Paes na reunião com Daniela Maia sobre o planejamento. Carnaval é festa religiosa e não se adia. É possível realizar com os máximos cuidados. Essa última frase aí, entre aspas. Se conseguir, vai virar herói das escolas e também dos carnavalescos. Muito bom aí. Seguindo ainda do Pinga Fogo, Marcos Pontes quer virar enredo. Ok? O astronauta e ministro Marcos Pontes foi sondado por uma escola do grupo de acesso, querendo fazer um enredo com a sua saga. Ele passa a semana no Rio. Exatamente. Então essa foi aí a coluna do Cláudio Magnavita. Todos os destaques, né? Exatamente. Ainda nessa página 3, nós temos o artigo de Ricardo Cravo Albim, justamente falando, né, sobre o carnaval. Desfile no sambódromo, sim ou não? Vamos ler um pequeno trecho, mas você pode conferir esse artigo na íntegra acessando o nosso jornal, não é? Isso aí, lá, jornalcorreidamanhã.com.br. Ele começa com uma frase, né, com um punhado de frases ali, de 1918, escrita por Pedro Nava, em crônica no final de 1918. Ainda bem que a gripe espanhola aterrizou os folguedos de 1918-19. Se alguém rebolasse, poderia cair em Xangue e sem fôlego, com os pulmões encharcados. E aí ele começa assim, né, esse artigo. Nesta quarta-feira, leio nos jornais, o Comitê Científico do Estado se reúne para tratar da liberação ou não do carnaval na Sapucaí. Diante do assustador aumento de casos da Covid, especialmente centrada na variante Ômicron, muitíssimo mais contagiosa, embora mais amena e raramente letal, o Grupo Técnico do Estado do Rio de Janeiro não vê condições de realização de eventos que gerem aglomerações. A informação me chegou pela coluna do sempre querido Anselmo Góes, o primeiro a saber das últimas. Como diria o repórter Esso na antiga Rádio Nacional, o comitê tem caráter apenas consultivo, o que significa dizer que as autoridades que o acionam podem ou não seguir suas orientações. Mas aí vale observar um dado relevante na ordenação de comandos e de definições. O STF, o Supremo, definiu anteriormente que caso haja divergência entre Estado e Prefeitura em situações delicadas como esta, há de permitir ou não os desfiles, valerá sempre a medida mais restritiva. Há dias, o prefeito Eduardo Paes, em reunião com a presidente Rita Fernandes, nossa parceira e responsável pela Sebastiana, o adorável nome da instituição que reúnem
e administra todo o monumental carnaval de rua da cidade, anunciou a suspensão dos desfiles dos blocos. Uma pena de fato, mas também um acerto sanitário de fato. Semana passada o prefeito confirmou a manutenção da festa na Sapucaí. E aí esse artigo continua falando do comitê consultivo. Então, se você quiser ver na íntegra, né, esse artigo, desfile no Sambódromo, sim ou não, ele faz uma análise aí de todos os fatos, você pode conferir no nosso jornal. Exatamente. Seguimos para a página de política. Exatamente. Compromisso contra o racismo. Tá lá, o presidente Jair Bolsonaro promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Então, tá lá na nossa página de política lá. E também nessa página de política, vamos liderar ranking. Vacinas serão prontamente distribuídas, diz Queiroga. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na terça-feira que as vacinas contra a Covid voltadas ao público infantil serão, entre aspas, prontamente distribuídas aos estados, assim que chegarem ao país. A previsão é de que o primeiro lote chegue na quinta-feira, dia 13, ou seja, amanhã. Então tá aí mais essa notícia também. Exato. E no Nacional nós temos lá, ó, Supremo de volta ao remoto. O Supremo Tribunal Federal voltou a autorizar o trabalho remoto para todos os seus servidores. A medida tem prazo até o dia 31 de janeiro e foi baixada por meio de uma portaria publicada no último sábado. Exatamente, ainda nessa página, Minas Gerais, governo e MP cobram dados sobre barragens. Importante, o governo de Minas Gerais e o Ministério Público Estadual estão notificando as empresas responsáveis por 31 barragens de rejeitos existentes no estado para que forneçam informações sobre os efeitos das recentes chuvas e as ações adotadas para monitorar o grau de segurança estrutural das construções. E o nosso destaque em economia, na página de economia, está lá, maior inflação desde 2015. Em 2021, o IPCA acumulou variação de 10,6% de acordo com o IBGE. Está lá essa notícia em destaque lá, o acúmulo do IPCA. E ainda, a construção civil deve crescer em 2022. Pandemia pode ter concentrado investimentos do setor para 2022. Então, uma boa notícia aí, que a construção civil deve crescer. Exato. Né? E temos a página do Rio também lá, ó, plano de segurança eficaz. Dando ênfase aí à Operação Réveillon 2022, foi uma das melhores dos últimos anos, segundo o ISP, que é lá o Instituto de Segurança Pública do Estado, né, que fez esse levantamento, mostra lá que caiu a taxa lá. Exatamente. Agora a guia do IPVA já pode ser emitida, né? Começa o ano, vem aí IPTU, IPVA, né? As contas aí do início do ano. Imposto pode ser pago em cota única ou parcelado. A partir de terça-feira, ou seja, de ontem, os donos de veículos poderão emitir a guia de pagamento do IPVA de 2022. É então, isso. Tá aí. E você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de hoje de destaque do Correio da Manhã. E você vai ver ainda no jornal de hoje, maior tragédia climática do Brasil que atingiu a região serrana completa 11 anos. Com os desfiles confirmados no Sambódromo, Escola Império de Petrópolis apresenta a cidade no Rio de Janeiro. E mais, confiança na economia faz Rio de Janeiro bater recorde na abertura de empresas em 2021. O Correio da Manhã na TV volta já. Império de Petrópolis vai desfilar Verão lá da embaixo? economia. Ofertas quentíssimas que vão deixar o seu carrinho cheio. Será? Ovos com Não, 30 né? unidades, 9,87. Alho, 14,87. Laranja pera, limão, limão, abóbora, cibana, 2,89. Cebola, amarelo, batata doce, 3,47. Inhame, banana d'água ou beterraba, 3,97. E tem mais economia. A 124,98. Arroz carreteiro, 17,95. Tudo pra você economizar mais. Que
Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta. Confiança na economia faz o Rio de Janeiro bater recorde na abertura de empresas em 2021. O estado do Rio de Janeiro bateu recorde na abertura de empresas em 2021. Dados da Junta Comercial mostram a confiança dos empresários na economia. Entre janeiro e dezembro, foram 72.894 novas empresas criadas em todo o estado. O número é o maior já registrado pela autarquia desde os 208 anos de existência. Os números de 2021 representam um aumento de 35% em relação a 2020 e 23% em comparação com 2019, ano anterior à pandemia, registrando mais de 59 mil empresas abertas. A abertura de uma empresa, ela requer do empresário uma dedicação. Muita gente acha que abrir um negócio é muito fácil, que vai trabalhar pouco e vai ganhar muito dinheiro. E aí, para que isso se torne realidade, né, a empresa tenha lucro, é necessário muita dedicação. Então, escolher bem o setor em que vai atuar é muito importante. Para ter uma ideia, né, hoje em Petrópolis nós temos em torno de 32 mil microempreendedores individuais. Então, são muitas empresas aqui na região abertas. Segundo a Renata Bento, os dados de Petrópolis também são positivos com o aumento na abertura de empresas entre os meses de outubro e dezembro de 2021. Ela atribui esse crescimento ao reaquecimento da economia com o avanço da vacinação contra a Covid-19. A média de tempo de abertura de empresas também melhorou em relação a 2020, ficando dentro da meta de até 2 horas estabelecida pelo governo. Em 2021, a meta ficou em 40 minutos, 1 minuto a menos que em 2020. Apesar das dificuldades encontradas ao longo da pandemia, o jovem empresário Carlos Alberto, mais conhecido como Carléu, conseguiu manter a empresa de portas abertas e hoje atende clientes de todo o país e também do exterior. Empreender aqui é quase lógico, né? Que acho que todo mundo coloca um pouco do empreendedor no pedestal, mas só quem está na pele sabe quanto que é difícil batalhar por cada pedacinho ali, cada degrauzinho que a gente vai subindo. Devagarzinho, mas sempre com medo ali, mas sempre com a vontade, com perseverança, não desistir e, graças a Deus, deu tudo certo. A especialista Renata Bento dá dicas para quem deseja abrir a própria empresa. Se você tem uma empresa aqui no município de Petrópolis, na região serrana como um todo, né? E você deseja aprimorar a gestão, conhecer um pouco mais ferramentas que podem ajudar o seu negócio, inovar. O Sebrae, a gente faz uma visita até a empresa, a gente pode ir até a empresa, conhecer o negócio,
entender as necessidades e, a partir daí, fazer uma trilha, né, para que esse empresário possa crescer e fazer com que a sua empresa seja cada vez mais reconhecida como uma empresa de sucesso. E olhem só, moradores do bairro de Candelária, em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, dizem estar com o coração apertado. Várias famílias ribeirinhas foram orientadas a deixar imediatamente o imóvel devido ao risco de inundação. A vazão das comportas da barragem de Carmo do Cajuru, município vizinho, está sendo ampliada gradativamente. Joana Dark Tavares disse estar com o coração apertado. Há 33 anos na mesma comunidade, já colocou os móveis e eletrodomésticos para cima, separou os itens essenciais como documentos e, apesar de os filhos tentarem convencê-la a ir a algumas ruas mais para cima, ela ainda não está disposta a sair de casa. A resistência é reflexo de quem já enfrentou pelo menos outras 5 enchentes. Quem mora na parte mais alta também não escondeu a curiosidade e desceu algumas ruas para ver a situação. Moradores se misturavam o tempo todo entre equipes e máquinas de suporte da prefeitura. Técnicos da Defesa Civil e servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estão na região mais alagável do bairro para auxílio. Um ponto de apoio foi criado e uma logística com sinalização por placas foi colocada em uso. A vice-prefeita Janete Aparecida também esteve no bairro orientando os moradores. Ainda não há um número oficial, mas estima-se que 55 famílias já estejam desalojadas em Divinópolis desde o último final de semana. Uma mulher de 28 anos, apontada como autora do golpe da agência de viagens, foi presa na última segunda-feira por policiais do Departamento de Fraudes e Combate à Corrupção da Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo as investigações, GP, como está sendo identificada, teria aplicado golpes que geraram prejuízos de cerca de R$600 mil em mais de 100 vítimas. Ela está sendo indiciada pelo crime de estelionato. Foi cumprido também um mandado de busca e apreensão. As investigações tiveram início há uma semana, quando a polícia recebeu as primeiras 17 denúncias. Segundo o delegado Marlon Pacheco, já foram identificados mais de 100 vítimas, mas eles acreditam que o número possa ser ainda maior e solicita às possíveis vítimas desse golpe que procurem o Departamento de Fraudes da Polícia Civil de Minas Gerais. As denúncias são parecidas e dão conta de que as pessoas procuravam uma agência para comprar passagens aéreas. Só que os bilhetes nunca chegavam a ser emitidos, apesar de as vítimas terem feito os pagamentos. E a Caixa, o Ministério do Trabalho e Previdência confirmaram nesta segunda-feira que o pagamento do abono salarial em 2022 vai ser feito de 8 de fevereiro a 31 de março, datas que já haviam sido aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tem direito ao abono salarial o trabalhador com carteira assinada que recebe até 2 salários mínimos, esteja há pelo menos 5 anos inscrito no PIS/PASEP e tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano base. O valor do benefício varia conforme o número de meses trabalhados, atingindo o máximo de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, afirmou que o benefício vai liberar este ano mais de 21 bilhões de reais para 23 milhões de trabalhadores. E informou também que os residentes dos estados da Bahia e Minas Gerais, afetados pelas chuvas, vão poder sacar o benefício já no primeiro dia de pagamento. Foram identificados 107 mil trabalhadores nessa condição. Novas cidades reconhecidas em situação de calamidade também vão ser incluídas nesta data do dia 8 para quem está registrado no PIS. Agora olha só, o compartilhamento de contas comum em serviços de streaming pode estar com os dias contados na Netflix. Isso porque a plataforma vem fazendo uma série de testes para tentar impedir que os usuários distribuam seus logins a outras pessoas não autorizadas. Hoje em dia, a gigante dos streamings permite que até 4 telas em um único perfil sejam utilizadas ao mesmo tempo ou em horários diferentes. Neste caso, o usuário acaba pagando um valor mais caro pelo uso. No entanto, muitas pessoas vão além deste limite imposto pela Netflix e acabam repassando login e senha para mais amigos e mais familiares.
No Brasil, uma pesquisa interna feita pela própria empresa mostra que mais da metade dos usuários do país compartilham suas contas com pessoas que não estão pagando. Ou seja, o número de usuários vai além do número de telas e aparelhos autorizados. Para isso, um bloqueador de IPs está sendo testado no Brasil. A ferramenta promete bloquear qualquer acesso fora do comum dentro da Netflix. Com ele, quando um usuário for fazer o login de um aparelho suspeito, vai surgir na tela a seguinte mensagem: você não está autorizado a acessar essa conta para compartilhar a Netflix. Faça a sua assinatura. E para corroborar com as informações passadas pela Netflix, existe um aplicativo onde as pessoas pagam para fazer parte de uma família e pagam um valor muito menor. Olha só, já vou bater o martelo aqui, a Netflix vai perder muito campo aqui no Brasil com isso, tá? Já afirmo porque outros streams em resposta no Twitter, há uns 2 meses atrás, colocaram embaixo. Não vou falar o nome dos streamings aqui, mas colocaram embaixo: pode vir, aqui está liberado o compartilhamento. O outro colocou embaixo: a família aqui é grande, todo mundo ok. Então, Netflix, abre o olho que vocês vão perder muito campo no Brasil com isso, viu? Mas é uma medida que eles querem tomar, então não vai dar, né? Exatamente. Pois é. Temos esporte hoje, Jorge? Sim. E vamos de tênis. O número 1 do Brasil, Thiago Monteiro, estreou com vitória na manhã de ontem na chave principal do ATP 250 de Adelaide. Este evento é o último preparatório para o Australian Open. O cearense, que entrou como azarão na chave principal, passou pelo japonês Yoshihito Nishioka. O nome é grande e complicado. E agora vai enfrentar o principal favorito ao troféu, o francês Gael Monfils. E olha, vou falar agora da situação do sérvio Novak Djokovic, que ainda continua complicada. Ele está sendo investigado por autoridades para saber se ele mentiu em sua declaração de entrada no país. Os jornalistas alemães revelaram uma investigação que afirma que o tenista teve a ajuda das autoridades sérvias para forjar o resultado do exame de Covid. Em entrevista a um canal de TV australiano, a mãe do tenista, Dijana, teve dificuldades em justificar as atitudes do filho. Que coisa, hein? Que coisa, né? E o Djokovic era uma figura... Mesmo, né? Pois é. Ele era uma figura tão benquista dentro do tênis. Bom, enfim, né? Vamos deixar a situação dele se resolver, mas é uma pena mesmo que ele era um ídolo aí, um marco dentro do tênis aí para muitos, né? Exatamente. Enfim. Você vai ver depois do intervalo, queijo produzido em Teresópolis entra na lista dos melhores do Brasil. Falta de conservação do cemitério municipal do centro de Petrópolis gera reclamação. E mais, barreira cai na BR-116 e atinge veículo de passeio. A gente volta já. Verão da economia. Ofertas quentíssimas que vão deixar o seu carrinho cheio. Ovos com 30 unidades, 9,87. Alho, 14,87. Laranja pera, limão cantil ou abóbora sergipana, 2,89. Cebola, melão amarelo ou batata doce, 3,47. Inhame, banana d'água ou beterraba, 3,97. E tem mais economia. A 124,98. Arroz carreteiro, 17,95. Tudo pra você economizar mais. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22.
Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta. E a gente começa esse bloco com uma boa notícia para a região serrana. Reconhecido como um dos melhores do Brasil pelo Guia de Queijo, o Frescal produzido pela Fazenda Vale das Palmeiras, em Teresópolis, recebeu o prêmio Ouro. De propriedade do ator Marcos Palmeira, a fazenda ocupa uma área com mais de 200 hectares em Sebastiana, no 3º distrito, e é uma das referências da produção orgânica no município de Teresópolis. O leite 100% orgânico é usado na produção do queijo Minas Frescal, ricota, coalhada, queijo cottage e iogurte. O queijo fabricado pela Fazenda Vale das Palmeiras concorreu com mais de 120 queijos de 60 produtores de 18 estados brasileiros e se destacou não só pelo sabor e textura, mas também pelo processo de fabricação. Os derivados do leite são produzidos de forma econômica e ambientalmente sustentável, isentos de resíduos químicos e biológicos e produzidos sem o uso de insumos sintéticos. Mato alto, furtos e campas quebradas são alguns dos problemas encontrados pela equipe do jornal Correio da Manhã nessa terça no cemitério municipal do centro de Petrópolis. Confira. O cemitério municipal de Petrópolis vem sendo alvo de denúncias dos petropolitanos devido ao seu péssimo estado de conservação. Mato alto e rachaduras nas campas são alguns dos problemas encontrados no local. Após denúncias recebidas pelo jornal Correio da Manhã sobre o estado de conservação do cemitério municipal do centro de Petrópolis, encontramos uma equipe da Condep realizando o trabalho de manutenção e capina na manhã desta terça-feira. O cemitério constantemente é alvo de denúncias sobre furtos e estado de conservação do local. Apesar da presença da equipe da Condep em uma das quadras do cemitério, é visível a falta de manutenção em outros pontos do local. O cemitério municipal do centro é o maior e mais antigo de Petrópolis, com cerca de 8.000 covas, mais de 2.000 gavetas e 1.500 covas rasas. A semana começou com expectativa sobre a vacinação das crianças para a Covid-19. Para os próximos dias está prevista a chegada no Brasil do primeiro lote de vacinas da Pfizer, autorizadas para crianças entre 5 e 11 anos. Mas em Petrópolis, a Prefeitura ainda não divulgou o calendário vacinal. Em Petrópolis, desde o início da pandemia, foram confirmados 1.046 casos de Covid em crianças de 0 a 9 anos e uma morte foi registrada, segundo dados da Secretaria de Saúde de Petrópolis. Quase um mês após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças, o Ministério da Saúde incluiu este público no Plano Nacional de Imunização. Mas a Prefeitura de Petrópolis ainda não divulgou o calendário vacinal. É importante nós termos esse calendário de vacinação das crianças porque em fevereiro nós teremos possivelmente o retorno presencial do ensino em 100%, ou seja, as crianças vão voltar para as escolas e principalmente na rede municipal, que são 42.000 alunos, a gente tem que ter essa responsabilidade. E aí a nossa indicação é bem clara, além de criar um calendário, ela também diz que caso não seja possível vacinar todas as crianças com a primeira dose até fevereiro, que também se utilize as próprias unidades escolares para facilitar essa logística.
Eu quero lembrar da importância da vacina. A gente tem dado a cada dia um passo à frente na pandemia, porém o cenário muda o tempo todo. A gente sabe que tem as variantes, a gente sabe tudo que tem acontecido recentemente nas últimas semanas e é fundamental nós termos a defesa da vacina. As primeiras 20 milhões de doses reservadas para atender a esse público começam a chegar esta semana e devem ser distribuídas a partir do dia 14 de janeiro em todo o Brasil. A dose da vacina comprada pelo governo federal é específica para as crianças com insumos menores que o normal e já mostrou 90,7% de eficácia contra casos sintomáticos. A Secretaria de Saúde informou que a equipe técnica já está organizando o cronograma de vacinação das crianças de 5 a 11 anos e ressaltou ainda que o início da aplicação das doses depende do envio de novos lotes do imunizante por parte do governo federal. A Prefeitura de Petrópolis garantiu que as obras de reforma do Palácio de Cristal terminam em junho deste ano. A intenção é que um dos principais pontos turísticos da cidade esteja em pleno funcionamento para receber a Bauerfest, tradicional festa do colono alemão. Há 2 anos, o Palácio de Cristal passa por reformas na área externa. Após atrasos nas obras e paralisações, a previsão da Prefeitura é que as intervenções sejam concluídas em junho. Se confirma, nós estamos trabalhando junto à empreiteira e junto ao IPHAN principalmente, onde nós retomamos o diálogo com o IPHAN, principalmente com relação à questão do trabalho de arqueologia feito aqui dentro do Palácio de Cristal, para que nós possamos entregar essas obras até junho de 2022. A Prefeitura de Petrópolis pretende concluir as obras até a Bauerfest deste ano. Além dos trabalhos na área externa, uma segunda fase da obra pretende contemplar o prédio. Essa obra licitada trata-se apenas dessa parte externa, ou seja, essa parte de tubulação de fiação, iluminação, enfim, toda essa parte que vocês estão vendo aqui. Essa é a primeira parte. Agora o prefeito já autorizou que nós façamos então um trabalho, um projeto, né, para a restauração também do equipamento aqui do Palácio Cristal, o prédio, vamos dizer assim, do Palácio Cristal. Além das mais de 2.000 peças encontradas nas escavações dos jardins e que estão expostas ao público na bilheteria, também foi descoberta a localização exata do cruzeiro, um local que era usado como ponto de adoração dos católicos que chegaram à cidade com a colonização alemã. Anteriormente, ele ficava a 5 metros da entrada do palácio. Nós estamos levantando todos esses processos, né? E tudo que vai ser feito aqui dentro, né, com relação à questão de arqueologia, será feito sob a supervisão do IPHAN, para que nós possamos, daqui para frente, não termos mais problema com relação à questão de arqueologia, à questão de pesquisa, né? Então, esse trabalho está sendo feito para e passo para que nós possamos concretizar a nossa obra. Idosos e deficientes vão ter uma unidade exclusiva em Petrópolis para receberem atendimento jurídico, social, tecnológico e informações sobre a gratuidade de serviços que eles têm direito. A verba para a instalação do Centro Dia é de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão. O isolamento social e o abandono são muito comuns em pessoas da terceira idade e com algum grau de deficiência. O programa gratuito Centro Dia foi criado com o objetivo de mudar essa realidade e garantir os direitos desse público. Para o deputado federal Hugo Leal, autor da emenda parlamentar, a instalação da unidade em Petrópolis vai promover a inclusão social. Nós investimos ali num Centro Dia para acolhimento de idosos, para acolhimento das pessoas da terceira idade e também uma área especializada em pessoas com deficiência. Nós estamos falando em investimentos aí de 500 mil para aquisição de vans, aquisição de micro-ônibus para circulação e também R$ 1 milhão para a área de custeio, quer dizer, para poder fazer esse investimento e dar condições de fazer esse acolhimento. A iniciativa é da vereadora Gilda Beatriz, que afirmou que mesmo com a troca de governo, o projeto está em andamento. A vereadora também não quis informar sobre o local onde o centro vai ser instalado. O prefeito Rubens Montempo abraçou essa ideia, junto com a secretária, a chefe de gabinete, a Luciane Bontempo, e a gente já está vendo espaço, a gente já vai estar vendo, já está montando esse projeto para o mais rápido possível a gente poder estar inaugurando o Centro Dia em Petrópolis para as pessoas com deficiência e para os idosos. Isso tudo a gente está vendo agora, né? Então já tem um espaço e que a gente vai estar adaptando, porque tem a parte toda de acessibilidade, que tem que adaptar os banheiros,
E eu não vou falar agora onde é o espaço, que é surpresa, né? Parece que vai ser lá mesmo, né? A gente tá vendo isso até essa semana. E é um espaço muito bom e que vai ser muito legal para a gente poder estar trazendo um espaço, porque tem que ser espaçoso, né? Tem que ter salas, tem que ter ser arejado, e lá é bem assim, então vai ser muito legal. Para ser atendido no Centro Dia, é necessário passar por um cadastramento e uma triagem. Toda a organização da unidade é de responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis, que também vai ficar responsável pela contratação dos funcionários. Então a gente vai ter profissionais, desde psicólogo, assistente social, recreadores, então enfermeiro. Então vai ter um grupo bom, e o grupo deixando claro que a gente está fazendo tudo em conjunto, em parceria com todas as entidades que trabalham no município, com as pessoas com deficiência, também da parte dos idosos. A gente está conversando para poder, ninguém melhor do que está atuando, né? São as pessoas que já estão nessa área. Entre os objetivos do Centro Dia, a tecnologia visa aproximar os idosos e deficientes desse mundo tecnológico. Na manhã do último domingo, os moradores de Monte Castelo, em Três Rios, receberam a quadra poliesportiva João Afonso Campos, no Espinhaço, reformada. O piso da quadra teve que ser elevado em 50 centímetros para evitar que a chuva invada a área esportiva. Também foi implantado um playground de novos bancos, mesas e uma academia de ginástica ao ar livre. A quadra poliesportiva João Afonso Campos, no Espinhaço, em Três Rios, recebeu ainda uma nova iluminação, tinta especial no piso, cobertura, alambrado e rampa de acesso com implantação de piso tátil para pessoas com deficiência. E o vice-prefeito Serginho de Nova Friburgo esteve no batalhão de polícia militar da cidade para conversar com o comandante, o tenente-coronel André de Holanda Cavalcante, sobre as futuras ações conjuntas. Uma delas é uma operação contra as motos barulhentas, que vai ser promovida no município em breve. A vacinação contra a raiva em cães e gatos em Nova Friburgo, promovida em 2021 pela Secretaria Municipal de Saúde, terminou com 26.469 animais atendidos. Dos quase 27 mil animais atendidos, 7.367 são felinos e 19.102 cães. A maior parte das doses foi aplicada em bichos da área urbana. A vacinação antirrábica aconteceu em diversos bairros de Nova Friburgo, como Salinas, São Lourenço, Lumiar, São Pedro da Serra, Rio Bonito, Estuque, Amparo, Campo do Coelho, Alto de Olaria, Cônego, Cascatinha, Cordeira, Centro e outros. A imunização dos animais é importante para prevenir contra a raiva. A doença é transmitida através da saliva ou mordida de cães e gatos em humanos, possuindo uma letalidade de quase 100% em quem é contaminado. A campanha de 2022 está prevista para ter início em maio. A chuva em Petrópolis deu uma pequena trégua hoje, mas as tempestades dos últimos dias fizeram com que as equipes da Prefeitura atuassem em diversas frentes. A Defesa Civil realizou 15 atendimentos apenas na noite de segunda-feira, quando chovia forte. Já na manhã de ontem foram 9 deslizamentos, 5 quedas de árvore e uma avaliação em um muro. Os agentes da Condep, Enel e Corpo de Bombeiros foram acionados para dar suporte no corte e remoção de árvores, restabelecer a energia elétrica e realizar a limpeza das vias. Petrópolis, que ainda está em estágio de alerta, contabilizou mais de 270 ocorrências, das quais 177 são deslizamentos, que ocorreram em localidades como a Avenida Barão do Rio Branco, Quarteirão Brasileiro, Estrada da Saudade, Carangola, Araras, Valparaíso e Quitandinha. A Prefeitura informou ainda que mantém o efetivo reforçado devido à previsão de pancadas de chuva intensas com rajadas de vento ainda na noite de terça-feira. Por conta das ocorrências, 6 famílias que tiveram as casas afetadas por deslizamentos no Caxambu e Secretário foram orientadas a buscar acolhimento em casas de familiares ou vizinhos. Já são 180 famílias desalojadas e 57 casas interditadas. Na quarta-feira, o dia vai ser de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva moderada a forte, podendo ocorrer de forma isolada durante a tarde e a noite. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às atualizações dos boletins e alertas que podem ser emitidos. Em caso de emergência, o telefone 199 deve ser acionado. E na tarde de ontem, parte de uma rua na localidade de Nossa Senhora de Fátima, no distrito da Posse, em Petrópolis, cedeu devido às chuvas que atingem a cidade desde a última quinta-feira. O deslizamento aconteceu em frente à Escola Municipal Oswaldo Costa Frias
ninguém ficou ferido. Ontem, a Secretaria de Defesa Civil realizou o primeiro acionamento das 18 sirenes para avisar a chegada de chuva forte na cidade. E olha, nós não mostramos aí, mas tem um vídeo circulando na internet no momento exato em que a rua cede, em que a rua literalmente cai, né? Então, se alguém estivesse passando ali na hora, mas graças a Deus, ninguém ficou ferido, né? Verdade. Foi registrada na noite de segunda-feira a queda de uma barreira no Vale da Revolta, no quilômetro 84 da rodovia Rio-Bahia, a BR-116, Estrada Rio-Teresópolis. Um carro com 2 passageiros foi atingido pela terra. As 2 vítimas sofreram ferimentos leves, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e passam bem. A Defesa Civil de Teresópolis enviou na manhã desta terça-feira 2 equipes ao Vale da Revolta, no quilômetro 84 da rodovia Rio-Bahia, na BR-116. 8 famílias foram desalojadas preventivamente no entorno do deslizamento na noite de segunda-feira. A Secretaria de Desenvolvimento Social também foi mobilizada para prestar atendimento a essas famílias. A rodovia ficou interditada entre o quilômetro 83 em Meudon e o quilômetro 89 em Soberbo. E o trânsito foi desviado pela Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal com o apoio da CRT. Teresópolis continua em estágio de atenção devido aos acumulados de chuva. E olha, a concessionária Rio-Teresópolis informou que as equipes estiveram no local para efetuar a limpeza das pistas e durante o período de interdição, os veículos foram desviados por dentro de Teresópolis, com um desvio no quilômetro 89, no Alto Soberbo, e também no quilômetro 83, no viaduto do Meudon, esse desvio era exceto para para veículos pesados. E a chuva não para em diversas regiões. Em Paraíba do Sul, por exemplo, várias ruas ficaram alagadas ontem depois de um temporal. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram como o nível da água subiu em alguns locais, deixando centenas de pessoas ilhadas em comércios e dentro das casas. Até o momento, não há um balanço em relação aos estragos provocados pela chuva. Essas imagens são bem fortes, né? Vamos agora à previsão do tempo, então. A previsão para Petrópolis permanece com um dia de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva moderada, podendo ocorrer de forma isolada durante a tarde e também à noite, com diminuição da intensidade no período seguinte. Para as demais cidades da nossa área de cobertura, a previsão é a mesma, também para Friburgo e Teresópolis. Pati do Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios tem previsão de dia nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 18 e 32 graus. A maior tragédia climática que já aconteceu no Brasil completou 11 anos ontem. O temporal que atingiu cidades da região serrana deixou quase 1.000 mortos no dia 11 de janeiro de 2011. O temporal que caiu durante toda a noite do dia 11 de janeiro de 2011 atingiu 6 cidades da região serrana: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim. O tsunami, como chamam as vítimas, levou árvores, pontes, casas, pedras, veículos e vidas. Na época, foram registradas 916 mortes e em torno de 345 desaparecidos, segundo dados oficiais dos governos. A tragédia marcou famílias inteiras e deixa marcas até hoje, assim como foi para Adalberto Cabral Mota, morador da região, que perdeu familiares naquele dia. É difícil, porque a ficha só cai depois. A ficha levou uns 4 a 5 meses para cair. Quando a ficha cai, cai junto, porque tu fica sem chão, sem rumo, né? Num dia tu tem tudo, tá tudo ali conforme tu quer. Chega 10 minutos depois, aparece tudo, não sobra nada, nem a mercearia, nem casa, grande parte da família, os amigos, foi tudo embora. Então, tu fica sem saber o que fazer, viu? No princípio não, no princípio tu tá, como se diz, tu congela, né? Aí tu age por instinto. Tu tá muito, quem olha diz, pô, ele tá ótimo. Mas o instinto que mantém a gente vivo. Mas quando a ficha cai é difícil, viu? Eu sei que o tempo passou, mas a memória continua a mesma. A região mais atingida pelas chuvas do dia 11 de janeiro de 2011 foi o Vale do Cuiabá, em Petrópolis. O rastro de destruição foi de mais de 10 quilômetros entre a estrada de Teresópolis e essa região.
Com a tragédia, 35 mil pessoas ficaram desalojadas nas 6 cidades atingidas. Em Petrópolis, a tragédia deixou 74 mortos e pelo menos 30 pessoas ainda estão desaparecidas. Segundo dados da Prefeitura, 178 famílias ficaram desabrigadas em janeiro de 2011. Só 2 anos depois foram entregues as primeiras casas na cidade, 24 no total, construídas por iniciativa do Instituto da Criança. A entidade criou o projeto Nosso Cuiabá e, com a ajuda de entidades privadas, realizou a obra. Em 2014, mais 50 casas foram entregues pelo governo do estado. Elas foram construídas no mesmo terreno onde o Instituto da Criança construiu as primeiras casas. O estado apoiou pouca coisa, eles distribuíram essas casas pequenas aí, os acordos que fizeram não cumpriram. Eu fui um deles que fez um acordo, mas não cumpriu o acordo. Até hoje, eu botei na justiça. Então, aguardando a justiça dar pelo menos um positivo, né? Acho que seja justo, né? É o que a gente sempre espera. Mas pouca coisa foi feita em relação a alguns. Alguns foram bem indenizados. Já teve casos que pessoas receberam 3 indenizações, segundo escutei falar, outros 2. Eu não recebi nenhuma. Foi a casa, foi a mercearia, que era a única fonte de renda. Então, dali eu tinha que começar do zero. Seria mais fácil se eles tivessem cumprido o acordo, se tivessem indenizado. Aí tu tem com o que começar. Aí tu começa com alguma coisa, mas infelizmente eles não cumprem o que trata com a gente. 11 anos depois da tragédia, ainda há 18 famílias vítimas da chuva do Vale do Cuiabá aguardando por uma moradia. Elas estão inscritas no programa do aluguel social do governo do estado, que ano passado anunciou a construção de mais de 300 casas em Petrópolis para atender as vítimas das chuvas. Apesar das lembranças tristes e da falta de apoio durante muitos anos, mais de uma década depois da tragédia, o cenário é outro. As famílias estão se reerguendo e a lama deu lugar à vegetação, trazendo vida de volta ao vale. Por hoje a gente fica por aqui, né? Exatamente. Esperamos vocês amanhã, às 7h30 da manhã. Até lá. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.